Bom dia, pessoal! Como é que estamos mais um dia aqui nas nossas lives às 6 horas e 7 minutos? Como é que vocês estão? Como é que tem passado? Tudo bem com vocês? É hoje, sexta-feira, nosso quinto dia, né? Tá sendo muito legal, tenho recebido altos feedbacks positivos sobre todo esse movimento que tenho feito aqui. Muitas pessoas sendo realmente impactadas, sendo atingidas eu fico muito feliz em saber realmente sobre esse resultado que tem trazido na vida das pessoas. Então, se tem feito diferença para você sobre isso daqui, tudo que eu tenho falado, chame mais pessoas, convida mais pessoas para estar participando todos os dias às 6 horas e 7 minutos. Chama as pessoas que você acha que precisa realmente ouvir isso daqui, esse conteúdo, que precisa, né, algum contato com isso que a gente tem falado, que está sofrendo por algum motivo que não tem deixado ela, né, ser feliz o quanto ela deveria, que ela é uma pessoa, como disse, né, um morto-vivo, que já não tem mais produtividade, não tem mais desejo de fazer, não tem desejo mais de construir. Então, ajuda essa pessoa, né, trazer vida realmente para essa pessoa, para ela deixar de ser um morto-vivo e viver sua plenitude, viver aquilo que ela nasceu para viver. Então chama todo mundo, compartilha esse vídeo, compartilha, né, tá gravado no meu canal do YouTube, youtube.com/André L. Rodrigues, no meu IGTV também. Curte aí esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Para quê? Para que isso realmente alcance e transforme outras vidas, né? O intuito dessas lives é exatamente isso, fazer com que as pessoas sejam transformadas, sejam realmente alcançadas e consiga dar realmente o seu máximo. E muitas pessoas, eu já falo isso todos os dias, né? Elas têm sofrido desse mal, né? De estar em um estado, né? De letargia, um estado realmente morto-vivo, né, depressivo, de tristeza profunda. E muitas pessoas não sabem que eles estão nesse estágio, né? Ontem, de manhã, tive um atendimento e logo depois do meu atendimento fui conversar a respeito de alguns negócios que que eu estou desenvolvendo. E essa pessoa, ela mesma falou que ela teve um estado depressivo durante um período muito longo, quase 2 anos, que ele não foi ao médico, então ele não sabe exatamente o quão profundo era isso, mas ele sabe que era uma depressão, porque todos os sintomas, né, tristeza, vontade de ficar num lugar isolado, escuro, vontade muitas vezes de perder a vida, né, de tirar realmente a vida, e essa pessoa, ela falou que foi salva exatamente porque a esposa dele não aceitou mais esse estado dele. E começou a tomar partido, falou, não, sai dessa situação que você tá, né? Sai desses caixão que você tá aí e vamos viver uma vida. E palavras dele, né? Então eu deixei de ser um morto-vivo e comecei a viver de novo. Durante um período de 2 anos, eu parei de viver, estava sobrevivendo, com as emoções totalmente abaladas, com as emoções totalmente fora do meu eixo. E foi exatamente num período em que ele perdeu a empresa que ele tinha, e isso gerou uma tristeza muito grande, né? E como eu disse anteriormente, né, nas outras lives, existem vários motivos que fazem e que trazem essa questão de depressão, né? Como eu disse, o Moisés se tornou depressivo de certa forma quando ele começou a ficar cercado de pessoas que maldiziam, que falavam coisas negativas, pessoas que realmente traziam tudo de errado, de negativo para a sua vida. Quando eu falo de Noemi, que também ficou num estado de depressão devido à amargura que tinha no seu coração. Então ela ficou durante um período muito longo, né, sofrendo pela morte do marido, sofrendo pela morte dos filhos, né? E isso trouxe essa dor muito forte para ela. E ela, né, não suportou isso daí, né? Então, exatamente quais são, né, os fatores, né, que tem te trazido, tem te feito tão mal dessa forma, né? Então, quando a gente pega e começa a estudar cada relato disso daí, Elias, ele ficou com medo, e o medo dele gerou a depressão. Ele fugiu, né, se sentiu isolado. O isolamento é um dos sintomas de depressão.
E aí quando ele vem com esse sentimento, bom dia, Júnior, meu querido, meu coach, como é que você está? Tudo bem com você? Prazerzão ter você aqui. Então, assim, quando você pega todos esses fatores, né, o isolamento junto com o medo, as pessoas que circundam você também e que falam coisas negativas, e a amargura, a falta de perdão, a falta realmente de se botar um ponto final numa situação e virar a página, né? Mudar o ciclo da sua vida. E isso também te ajuda nesse estado depressivo. E aí você mantém nessa situação por muito tempo até que você realmente reconheça aquilo que te impede de evoluir, né? E hoje, assim, o assunto, né, o personagem bíblico que a gente trata, eu tive muito carinho, muito cuidado para falar, porque é um tema um pouco bem mais difícil. Bom dia, Sueli, tudo jóia com você também? Prazer ter você aqui nessa live, muito legal. O personagem de hoje é muito, às vezes até difícil de falar, porque ele foi um rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, e o que trouxe a depressão para ele, na verdade, é um estado um pouco mais difícil ainda, porque muitas pessoas, muitos leigos, né, vão dizer que não, isso não é possível, isso não é verdade. Mas eu quero falar um pouco a respeito do rei Saul. E o rei Saul, ele foi o primeiro rei, né? O povo de Israel ficou clamando por um rei, pedindo a Deus por um rei, porque até então era governado por juízes. E esse juiz, ele tomava todas as decisões, ele colocava realmente as pessoas dentro da ordem que era necessária de acordo com a lei de Deus. E quando o povo começa a pedir muito um rei, Deus institui Saul como rei. Só que Saul, ele teve muitas coisas, ele não... Coisas que assim, a gente já falou, a questão de gratidão, a questão de fazer o que é certo, da forma que não tem que ser certo, e ele não agiu dessa forma. Então Deus meio que ficou irado, né? Eu não sei se eu posso dizer essa palavra, mas para entender, acho que seria isso. Deus fica irado com a situação, da forma, a conduta de Saul, e ele levanta um novo rei, que é o Davi, rei Davi. Todo mundo já deve ter ouvido falar no rei Davi, né? E durante um período, né, da vida de Saul, Saul ficou atormentado constantemente por um espírito mau. E esse espírito mau da parte de Deus, né, ele perturbava e trazia muita tristeza, muita angústia no coração de Saul. E o que aliviava todo esse sentimento, né? Era exatamente Davi, o rei, né, que foi ungido para substituir Saul, tocava, né, harpa, tocava lira, e esse espírito ia embora. André, por que você está falando isso? Porque muitas vezes eu conheço pessoas que são depressivas exatamente porque dentro dela existe, né, um espírito, é o espírito do diabo, pode ser, né, quem você queira aí dentro da sua visão, aquilo que você conhece. Mas esse espírito que a pessoa carrega com ela faz com que isso traga essa depressão. E então, assim, é um assunto extremamente, né, controverso para falar sobre isso, porque muitas pessoas não acreditam, mas como eu peguei vários relatos dentro da Bíblia, esse eu fiquei meio assim, será que eu falo, será que não? Porque é muito, né, tem um tema, você quer dizer que as pessoas podem receber esse espírito na pessoa? Sim. Vanusa, bom dia, tudo bem? Um prazer ter você aqui na nossa live também. Então, quando você... E aí, né, uma coisa que é muito legal. Isso eu já falei em outras vezes, toma cuidado com quais são as pessoas com quem você anda. Toma cuidado com os lugares onde você anda. Porque aquilo que você anda ao redor, isso te contamina de certa forma. Assim como Moisés, que era cercado de pessoas que maldiziam e proclamavam coisas negativas, e ele foi afetado a ponto de entrar em uma depressão por conta de toda essa maldição que as pessoas falavam, assim também os espíritos podem te atacar e né, trazer isso. Então eu, como uma pessoa que acredita muito em Deus e cristão,
Eu sei que existem ambientes onde existe um espírito maligno violento. E, né, todo mundo sabe, se não existisse isso, por que que as pessoas faziam, né, aquele trabalho, aquele macumba, ou sei lá qual o nome que você queira dar isso? Porque isso é exatamente trazendo espíritos para, né, fazer aquele serviço que a pessoa quer que ela faça e aconteça. E esses espíritos também eles podem atormentar pessoas. Então, se não existisse isso, não existiriam os pais de santos e afins, né, que de santo não tem nada, que invocam demônios, invocam espíritos para que aconteça algo em prol daquele desejo da pessoa. Então, e também a depressão pode ser causada por espíritos malignos, né? No caso de Saul, foi um espírito enviado por Deus. Mas Deus faz isso? Sim. Né? Para provar para Saul, né, o poder que ele tinha. Né? O poder que ele tem, na verdade. Deus continua sendo Deus e continua tendo poder. Então, né, em 1 Samuel 16, 23, né, fala, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então isso é bíblico, tá? Pode ser uma depressão por conta de algo externo, não espírito? Sim, pode ser, como tem relatado na Bíblia com a vida de Saul. E aí, se você é uma pessoa que quer fazer o bem e quer conseguir coisas, né, sendo positivas para você, evite frequentar ambientes que um espírito maligno esteja. Então, um exemplo disso, pessoas que frequentam, né, ambientes como casas de prostituição, por exemplo, né? Isso aqui é um lugar mais propício para, né, todos os espíritos malignos estarem ali. E aí você deita, né, com uma prostituta, aquilo que, se ela está com um espírito maligno, aquele espírito vai para você também, não tem problema nenhum. E esse espírito maligno que de repente você pega de uma pessoa, né, num momento de sexo, ele vai te acompanhar. E aí de repente do nada, né, e nada é do nada, mas vamos colocar do nada, a pessoa chega todo feliz e ela sai daquele lugar com uma opressão, uma tristeza, algo muito negativo sobre ela, né? E aí por quê? Porque esse espírito maligno, né, entrou dentro da vida dela. Então, assim, depressão é emocional? Sim. Ela é espiritual? Também. Né? Mas eu não posso dizer... Até o motivo que eu comecei a fazer essas lives foi exatamente porque eu ouvi esse contexto, né? Depressão tem a ver com a sua espiritualidade, é porque você não está fazendo o que é certo. Aí Deus, né, se ausentou da vida da pessoa e ela começou a sofrer por conta disso. Então, não é bem assim. Existem várias formas de você entrar no período de depressão, né? E aí, quando eu continuo lendo, né, a Bíblia, em 1 Crônicas 10, de 4 a 6, fala a respeito, né, da morte de Saul. Então disse Saul a seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos. Isso quando foi invadido, né? E estou abrindo um parêntese, tá, gente? E aí ele não queria ser morto pelo inimigo, né? Então não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul toma a espada e lança-se sobre ela. Né? Então, o que aconteceu? Saul estava cercado pelo inimigo, já tinham matado seus filhos, e ele, num ato de desespero, ele pega e se suicida, né? Ele pega realmente a espada do escudeiro, né? Diante da invasão dos filisteus, o monarca pega e se suicida para tirar a própria vida e acabar com todo aquele sofrimento. Então, assim, o que eu quero trazer com relação ao personagem, né, Saul, uma das formas também, então busca o caminho que você deve seguir de forma correta. Se mantém, né, desde a primeira live, quando eu falo de Elias, mantenha realmente sobre controle das pessoas que estão ao seu redor. Não se senta, né, como diz, em roda de escarnecedores ou de pessoas que tenha
vivido ou tem passado por algumas coisas que vão te afetar negativamente. Não viva uma vida cheia de falta de propósito. E ainda vou falar sobre isso. O propósito ajuda, né, a questão de você estar e manter-se feliz. Se você não tem um propósito de vida, se você não tem congruência naquilo que você acredita, isso vai te trazer tristeza também. Se você não tem um alvo a alcançar, isso também vai te trazer uma tristeza, vai te deixar para baixo. E principalmente essa questão, esteja próximo de Deus, busque a Deus em primeiro lugar. André, mas você está falando, agora você virou pastor, você vai pregar para mim? Eu falo, não, não é, eu não virei pastor, eu não vou pregar para você. Eu só estou trazendo evidências bíblicas de que a depressão existe desde a fundação do mundo, desde o começo lá de anos e anos, milênios atrás, e que alguns motivos que até hoje influenciam nessa doença, nisso que acontece. Então, assim, se você é alguém que conhece outras pessoas que passam períodos longos, né, com tristeza, tem realmente uma vida que as pessoas se entristecem com frequência e entre outras razões, pode ser uma depressão. Qual é a origem? Por que uma coisa que eu li um livro recentemente de um cientista e ele fala, né, e é interessante, qualquer remédio que você toma, por exemplo, um antibiótico, desde o primeiro comprimido, ele começa a fazer efeito na vida da pessoa. Qualquer remédio que você toma para sintomas, né, depressivo, relacionado à mente, eles começam a fazer efeito depois de 15 dias. Mas qual é a diferença? A diferença é que o remédio que você toma para uma dor, ela vai direto na razão daquilo. Né? De certa forma, vai direto na razão. E o remédio que você toma para a mente, para corrigir algum problema na mente, ele simplesmente ele inunda, ele não vai na raiz. Ele simplesmente te enche de algum outro hormônio que você não produz naquele momento. E quando você não produz esse hormônio naquele momento, ele te enche daquilo e você demora para o cérebro entender. Então, qual é a raiz que tem causado essa tristeza em você? O que tem gerado isso e o que tem feito que você não receba aquilo que você nasceu? É espiritual? É a companhia das pessoas? É o isolamento? E o depressivo, ele procura sempre as pessoas com tristeza, né, o morto-vivo, ele procura as pessoas que estão na mesma situação. A gente é tendencioso, eu sou tendencioso a procurar pessoas que estão na mesma condição que eu. E aí eu procuro outras pessoas que também estão tristes, e aí vou encontrar pessoas tão ou mais do que eu, e vou encontrar pessoas que estão levadas por um sentimento, um espírito, né, ruim também nisso daí, e aí esse espírito, esse sentimento, essas emoções vão aflorar dentro de mim e de repente eu não estou fazendo nada, eu estou cada vez pior. Então, você quer ajudar alguém? Dê primeiros passos, faça essa pessoa sair realmente do lugar onde ela está nesse momento, faz com que ela se mova e que realmente alcance coisas melhores e mais grandiosas. Enquanto ela viver como vítima, ela nunca vai deixar, né? Nunca vai viver de verdade, ela sempre vai ser um morto-vivo. E ninguém quer ter um morto-vivo em casa. Ninguém quer ter realmente, né, a dor de perder alguém por um suicídio porque a pessoa não conseguiu sair do lugar. Então, a reflexão que eu quero fazer hoje é exatamente essa. Como eu disse, a história de Saul é muito, né, cheia de controvérsias até, e essa questão principalmente, né, espiritual traz muito assim... É difícil explicar porque muitas pessoas não acreditam a respeito disso ou têm uma visão muito distorcida sobre espíritos, né? Mas olhe isso com outros olhos. A tristeza que você tem, na verdade, pode não ser a sua tristeza, pode ser vinda de alguém externo. Como é que eu tiro isso? Muda o ambiente. Comece a ouvir músicas, assim como o Saul, comece a ouvir músicas que te alegram e que te façam feliz. Né? Para de ouvir essas malditas músicas que só te entristecem. Para de ouvir músicas que só dizem coisas que não tem nada a ver. Viva uma vida com plenitude, mas com alegria também. Começa, né, o cérebro, ele, quando você começa a ouvir músicas positivas, ele trabalha em prol disso.
E era o que acontecia com Saul. Então ouça coisas que façam você feliz e não músicas tristes, essas músicas da moda que só dizem, né, coisas ruins, prostituição, adultério. Para de ouvir isso, começa a ouvir coisas que te engrandeçam. E essas músicas vão te libertar disso também. Ok? Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar hoje. Hoje, sexta-feira, que seja um melhor dia. Não que seja realmente como as pessoas, hoje é sexta-feira, hoje é como se fosse na segunda, que seja um dia diferente para você também, tá? Obrigado pela participação de todo mundo, foi muito legal, estamos juntos nessa daqui e traga mais pessoas, chame mais pessoas a participar aqui, traga pessoas que queiram realmente, que você acha que precisa entender um pouco mais, que tem vivido essa depressão, essa tristeza. Traga essas pessoas, manda dar aviãozinho aí convidando todo mundo. E eu tenho certeza que muitas pessoas ainda serão impactadas com essa minha mensagem, que na verdade não é minha, né? Eu estou baseado na Bíblia, então é a mensagem que vem do alto. Mas convido as pessoas para participarem aqui e vamos fazer a diferença nessa terra. Vamos realmente trazer à luz aquilo que não existe, trazer realmente alegria e paz na vida dessas pessoas. Quanto mais pessoas participarem, eu já falei, eu vou dar um exercício, né, de perfil comportamental para quando se começar a vir mais pessoas, se você conseguir trazer muitas pessoas, eu vou dar essa ferramenta de graça para você. Você vai entender que muitas queixas que você faz a seu respeito, na verdade, tem a ver com o seu perfil. E não é nada do que as pessoas estão dizendo. Você nasceu assim, lógico que você pode mudar, mas você carrega com você traços de seu perfil comportamental e vai fazer muita entendimento para você. Você vai relacionar com você da maneira que realmente você é. Tá bom? Um abraço grande, me sigam, né? Convida as pessoas, me siga lá no YouTube, me siga aqui no Instagram e vamos fazer a diferença nessa terra. Compartilha com o máximo de pessoas e um grande abraço para você, um grande beijo, tenha um ótimo dia, não fique pensando no final de semana, faça hoje diferente, haja hoje diferente, transforme o hoje. Final de semana é só um addon, tá? É só um adicional. Então faça a diferença hoje e seja a diferença na vida de outras pessoas. Um grande abraço, nos vemos amanhã, sim, amanhã sábado, às 6h07 novamente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.